Eu sou Carolina Bergier, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos claros. Estou vestindo uma roupa azul e um colar laranja. De um lado meu tem uma rede vermelha, do outro tem uma planta e ao fundo tem o jardim da minha casa. E você, Noelle? Eu sou a Noelle Gomes, eu sou uma mulher preta, meus cabelos são black cacheados e pretos também. Eu estou na minha sala de trabalho, atrás tem uma parede, um rosa fúcsia, que é um rosa mais escuro, com alguns desenhos em dourado e letras brancas. E a minha blusa é branca. Eu sou Pedro, um homem careca com a barba muito longa, óculos de aros grossos pretos. Estou usando um fone de ouvido para poder estar aqui ouvindo as amigas Carol e Noelle. Estou com a camisa azul escura e estou na sala da minha casa. Atrás de mim, do meu lado, tem um quadro colorido. Do outro lado tem uma parede amarela. Lá atrás dá para ver um clarão da janela também do meu quintal. Então, começando essa conversa, vocês me escutam bem, me veem bem? Sim, né? Então, começando essa conversa que a gente estruturou como falar como ditadura do propósito, né? Falar sobre esse tema que está tão vigente nos últimos anos e olhar para ele de uma forma, ao mesmo tempo, apreciativa e crítica. Então, a gente bateu um papo para entender um pouco o que fazia sentido para a gente trazer. E eu acho que, a partir do que a gente conversou, faz sentido a gente começar. Eu acho que eu estou com um pouco de eco. Tem alguém, talvez Noelle esteja com o microfone aberto. Fechou? Obrigada. Então, acho que faz sentido a gente começar se apresentando um pouco, e eu vou dar o desafio da gente se apresentar não falando o que a gente faz. Então, quem são vocês? Quem estão vocês nesse momento? E com o tempo a gente fala o que a gente faz. Quem quer começar, Noelle ou Pedro? Pode começar? Então vamos lá. Eu sou a Noelle Gomes, eu sou a neta da dona Heroína Isabel, da dona Adelina. Eu também sou neta do senhor Adamastor e do senhor Luiz Rosa. Eu sou filha da Ângela, falecida, e do Marcelo. Eu sou a irmã mais velha da Gabi, da Marcela e do Matheus. E eu sou a mãe solo fértil da Maria Eduarda, que hoje completa 13 anos. Eu sou uma mulher extremamente alegre, feliz. Honro muito as minhas raízes, especialmente por ter vindo e ser cria da favela aqui em Belo Horizonte. Essa sou eu. Essa estou eu. Eu sou Peu, eu sou pai de João, Irene, Tereza e Joaquim. Eu sou par e parceiro de Lua, companheira de uma vida inteira. Somos amigos desde a adolescência. Somos um casal há mais de 15 anos. Sou uma pessoa que acredita em coletividade. Talvez por isso isso explique a casa da gente ser tão povoada, ter 6 pessoas só na largada. Acredito na coletividade como poder de transformação gigante, inclusive das individualidades. E ainda bem que tenho essa sorte de contar com uma parceira que acredita fortemente nisso. Então, ter esse espelhamento na relação familiar faz com que a gente acredite nisso para a sociedade e para a humanidade. Eu sou Carolina, sou mãe da Mel, de 5 meses, vivendo intensamente essa chegada da minha primeira cria. Sou companheira do Gui, meu amigo de muitos anos. Sou amante da vida, devota da natureza.
escolhi morar longe de grandes centros urbanos e hoje ela é minha maior mestra, a minha maior guia. E sou encantada pelo ser humano. O ser humano me apaixona. E estou animada com a nossa conversa de hoje. E eu gostei muito que Noelle começou falando dos ancestrais dela, porque acho que isso traz o caminho de até passar a bola para Noelle, que vem estruturando o seu trabalho, né, Noelle, a partir dos saberes ancestrais, afrocentrados, e você falou um pouco do que é propósito nessa cosmovisão. Começar do início é um bom ponto de partida. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu comprei muito cedo essa visão de trabalho, né? Esse trabalho muito fechadinho, muito organizado, e eu nunca me senti pertencente. E eu comecei a sentir uma inadequação muito grande. E eu lembro de correr para os braços da minha avó e falar assim: eu não vou dar certo na vida. Todo mundo fala isso, porque eu não consigo trabalhar como todo mundo. E a minha avó me abraçou e falou assim: então vamos olhar para as mulheres que vieram antes da gente. E eu comecei a buscar, foi nessa frase da minha avó, o meu lugar no mundo. E eu descobri que na visão ancestral não existe essa busca pelo propósito. O nosso propósito é ser feliz. Eles não têm o trabalho enquanto centro. Eles não colocam o trabalho enquanto centro, mas sim as pessoas. Isso, para mim, mudou toda a minha vida, até agora. Entender que não é sobre propósito, é sobre a gente ser feliz. E quando a gente é feliz, a gente cria os nossos objetivos individuais e sobre a nossa comunidade. Então, olhar para a ancestralidade, né? Olhar buscando os rastros e sinais de quem veio antes, também nos direciona e nos traz esse olhar de sulear a vida. Eu não falo mais nortear, eu falo vamos sulear a vida, buscar no sul, sabe? Buscar o nosso início, para que a gente possa deixar um legado real e não um legado que eu recebi, né? Que é pesado, que tem que fazer e que tem que ser assim. Foi olhar para os rastros e sinais das mulheres da minha casa que eu cheguei até aqui, trazendo a ancestralidade como um servir e como uma partilha. Eu gosto muito no nosso papo, né? A gente vem falando sobre propósito e trabalho com propósito, e a gente falou muito pouco do que, por isso eu escolhi trazer esse tema, essa provocação inicial, né? E eu fico pensando que nessas sociedades antigas, matrísticas, que tinham um foco, não necessariamente só matrísticas, né, mas que tinham um foco no ser muito mais do que no fazer, a gente pode encontrar chaves importantes para se sulear a partir do nosso propósito. E aí, Peu falou algo muito lindo sobre como é que essa história do propósito foi capturada por uma narrativa que tem o capital como centro, que segue olhando o fazer como algo mais importante do que o ser. A gente se desconecta, talvez, do propósito mais real, mais essencial da nossa vida e se gruda nessa ideia de que a gente segue sustentando, de que o fazer é mais importante, enquanto o trabalho com propósito muitas vezes se propõe a transformar uma realidade. Né? A gente fala do trabalho com propósito, acho que não precisamos mergulhar muito na ideia de que a nossa forma de viver está morrendo,
E a gente precisa urgentemente de uma transformação, de uma regeneração. E quando a gente fala de trabalho com propósito, talvez seja um desejo muito grande dos nossos corações de estar efetivamente participando dessa transformação, mas eu vejo que a gente não está olhando para a raiz das coisas. A gente ainda está, talvez, colocando uma maquiagem bonita, talvez caminhando para uma transformação. Né? Acho importante a gente valorizar que, uau, estamos falando do trabalho com propósito. É importante que esse papo exista, mas tem algo que está invisibilizado, né? Que a gente não está direcionando, atacando no bom sentido. E aí queria ouvir um pouquinho teu sobre isso. Você topa mergulhar nisso um pouquinho? Topo, adoro. Primeiro eu queria dizer que foi tão bom ouvir Noel falando. E quando você traz isso, Carol, da gente parar um pouco para pensar na raiz das coisas. Sabe que essa tentativa, que é um esforço, na verdade, da engrenagem para fazer com que a gente se defina pelo que a gente faz, pelo que a gente tem, não por quem a gente é. O exercício da existência é de uma perversidade tremenda. E eu sentia muito isso, assim, que a segunda pergunta que me faziam quando me conheciam, e eu não sabia onde morava esse incômodo, né? E aí eu fui descobrindo isso em mim e fui descobrindo nas raízes. Então, quando eu visitei a raiz da própria palavra trabalho, isso me gerou um incômodo profundo. O trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura de 3 paus. Então, o que é que acontecia? As pessoas escravizadas que não cumpriam uma determinada função eram colocadas pelos seus senhores nesse instrumento de tortura. Então, trabalho nasce de um conceito que é um conceito de escravização. E o homem, esse ser especista que vai se colocando como se fosse o grande movedor das coisas, da natureza no mundo. Esse pensamento antropocênico, que também é brutal. E aí vem a Revolução Industrial, que dá tanta importância a esse trabalho. E as coisas vão sendo ressignificadas para tentar dar suavidade para a gente enfrentar essa raiz do problema. Mas é preciso entender esses movimentos. Esse trabalho vem de um exercício de escravização, de tortura. Como a gente pode pensar nos nossos ofícios sem que eles estejam enraigados por essa opressão? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é do próprio propósito, porque achei linda essa definição do sulear, né? Sulear e nortear precisam conviver, é uma urgência que convivam. O propósito é sobre isso, nos levar adiante. É daí também que vem a raiz. Então, quando a gente junta esses dois conceitos, como é que a gente se enxerga nos nossos 4.096 antepassados, como é que a gente integra quem a gente é e de onde a gente vem, como é que a gente percebe com muita tranquilidade que a gente também não vai conseguir mudar o futuro porque ele não existe, e aí se dedica ao agora com elasticidade. E esse movimento de sulear e nortear, a gente estica para o passado para ter firmeza nas nossas raízes, para poder se atirar em direção ao desconhecido. Só que tudo isso acontece na agoridade. E o trabalho ele é somente parte. Os ofícios são parte de quem a gente é. A gente é muito mais complexo do que uma definição sobre o que a gente faz. Eu fico pensando aqui nesse excesso de importância que a gente dá ao trabalho que gera renda. Que tem a sua relevância, tem a sua importância, mas nós três, quando nos apresentamos, falamos do que de mais pertinho tem, que é a nossa família. Que é um trabalho que dá muito trabalho, é um trabalho muito invisibilizado, né? E Noelle traz que
encontrou, ou seu trabalho como geração de renda começou a se expandir, a prosperar, quando ela parou de focar nele, né, Noelle? Quando deixou de ser, então vou aqui ficar fazendo ele funcionar e deixa eu focar em outras coisas que estão me trazendo felicidade, e aí indiretamente a coisa floresceu. E aí eu queria ouvir vocês sobre como é que vocês enxergam esse equilíbrio, essa retroalimentação, talvez essa seja a palavra melhor, desse trabalho invisibilizado, do trabalho que não gera renda, e como ele pode ser um caminho para nutrir, para criar, para fazer florescer isso que a gente está chamando de trabalho com propósito, que é o trabalho que gera renda e feliz e gera alguma transformação positiva no mundo. Eu entendi uma coisa muito bonita, olhando para as minhas raízes, né, e suleando o meu olhar mesmo, que o que me faz feliz é estar com pessoas. Né? E esse trabalho formal me tirava das pessoas. E eu comecei a falar, tá ok, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas, sou eu e minha filha, eu sei dessa necessidade, né, pagar as contas vão chegar, os boletos vão bater, mas o que é que me faz realmente feliz? E eu entendi que a minha felicidade não precisaria estar ligada ao meu trabalho. Esse foi o entendimento que eu tive no colo das minhas avós. Eu posso ser feliz independente do meu trabalho. Então eu comecei a ser muito feliz com o meu parceiro, com a minha filha, com os cuidados com a casa, com as plantas, com as minhas amigas mesmo. Eu comecei a fazer conexões de felicidade para além do trabalho. E aí aconteceu uma coisa linda, que o trabalho saiu do trabalho. O trabalho virou um servir. Eu peguei tudo aquilo que me fazia feliz e fui costurando mesmo no meu trabalho diário. E fui criando um servir. Eu falo que hoje eu não trabalho, eu sirvo em algumas horas do meu dia a outras pessoas, e nos outros horários eu sirvo a minha família, e ao meu núcleo, à minha comunidade. Então, eu tirei o trabalho desse lugar. Primeiro entendendo que eu não tinha que ser feliz no trabalho, porque ele é só uma extensão. É como se o trabalho fosse só uma mão. E todo o resto já tinha que estar vibrando felicidade. E aí eu me concentrei nisso. E aí o meu servir floresceu. E eu cheguei aqui, onde eu estou agora. Ai, que bom pensar nisso, nessa perspectiva. E estava pensando aqui na minha história, nessa coisa de importância que eu dei para o trabalho nesse sentido, né? Trabalho que gera renda, mas também era o trabalho que gerava possíveis conexões e vínculos. Trabalho que possivelmente geraria novos afetos, amores. E aí é muita importância para uma fração, né? E quando a gente pensa especialmente nesse núcleo primordial, primeiro o nosso corpo primordial, que a gente resolve fazer com ele, depois esse núcleo primordial quando a gente tem filhos, esse entendimento de que esses ofícios que nos compõem, talvez eles não sejam o lugar onde a gente precisa buscar essas coisas. Ou seja, ele não precisa ser a causa, mas ele pode ser a consequência das nossas escolhas. Então, se eu escolho ser o pai que eu sou, ser o parceiro que eu sou para minha companheira, o amigo que eu sou para os meus amigos, e os ofícios que eu ocupo, que eu me dedico, eles refletem, retratam e revelam isso também, certeza dífero, porque ele carrega uma autenticidade e uma verdade que é sobre quem eu sou. E entendo que esse é um processo subversivo, né? Que é olhar e dizer assim, então, peraí, o trabalho que gera renda, o trabalho que gera essas possibilidades de vínculo e conexão, isso é o contrário. E nas minhas atitudes eu entendo que na hora que eu desempenho algumas funções, isso é frutífero, seja financeiramente, seja afetivamente, esse lugar dos ofícios vai para o lugar certo, de que me compõe, mas que não me dita. E o trabalho, Carol, que você fala, né, o trabalho que não é remunerado, esse trabalho dentro da casa, da família, ele é talvez o mais transformador.
porque é sobre a gente, a partir da perspectiva do crescimento de outros seres humanos ao nosso redor, a gente se perceber coletivo e perceber que a gente está ali, como o Noelle fala, para servir, né, esse bem que é comum, essa formação dessa unidade, a comunidade. Então, muito, muito bom pensar nessa perspectiva hoje aqui com vocês. Eu estou aqui pensando que nós três somos autônomos, né? Agora, talvez botando um pouquinho o pé em o que a gente faz como geração de renda, como servir, nós três somos autônomos. E aí, entendo que os nossos trabalhos podem ser um reflexo bem escancarado de quem a gente é. São trabalhos mutáveis, trabalhos que são muito em torno da nossa reputação, no sentido mais profundo da palavra, no sentido de essa é quem eu sou. Então, agora que eu me tornei mãe, naturalmente a maternidade vai estar presente no meu trabalho, porque isso é indissociado agora de quem eu sou. Então, meu trabalho, assim como o de vocês, está em constante transformação e constante espelhamento de quem eu estou sendo a cada momento. Mas eu penso que como é que é esse ser que vem antes do fazer para pessoas que trabalham em empresas, por exemplo, que já tem uma função mais específica e que talvez esse lugar da autoralidade não tenha tanto espaço ali. Não sei se não tem, é uma pergunta, na verdade. Você já pensa, como é que vocês enxergam? Carol, eu vejo assim, antes de ser empreendedora, eu trabalhava numa empresa, né? Não batia cartão e tudo mais, e eu não deixei de ser. Eu achei a gente entender que não há separação, sabe? Aquilo que eu sou vai me acompanhar em qualquer lugar que eu estiver. Pode ser que naquele local ali do trabalho eu não possa ser a mãe. Ali eu vou estar fazendo outro papel. Mas o ser, ele precisa acompanhar. E é uma coisa que a gente precisa resgatar mesmo, é um retome nosso. O ser vai para todos os lugares. Ele não deixa de existir quando eu estou dentro de um ônibus, dentro de uma condução, voltando do trabalho. E foi isso que me deu toda a esperança e força, essa nutrição ancestral nas minhas raízes, até mesmo de me tornar dona de mim no meu campo do servir. Foi entender que mesmo aquela Noelle que estava ali de 8 às 18, pegando 4 conduções dia, não deixava de ser quem ela era. Eu comecei nessa alimentação. E essa alimentação já faz muita transformação. Não sei se isso soa no coração assim do Pedro quentinho como soa no meu, mas eu vou enxergando que a nossa maior cura é parar de estar separados internamente, sabe? Essa aqui é quem vai trabalhar. Não, sou eu. Eu tô aqui o tempo todo. Eu não tô separada. Tô contigo fechado, assim, muito. Primeiro porque esse nome, né, das empresas, as corporações, são abstrações. Tira as pessoas desses lugares, o que é que acontece? Sabe? E o roteiro dessa história, a narrativa dessa história, ela é, de novo, muito cruel, porque ela vai maquinizando a gente. A partir do momento que a gente senta naqueles lugares, empresas, corporações, a gente vai sendo maquinizado e a gente vai perdendo quem a gente é. E o que eu sinto dentro das empresas, e eu acho que esse é um esforço muito contemporâneo, é um início de uma conversa, é a tentativa que as pessoas façam exatamente o que Noelle acabou de trazer, que é: eu me observo nesse locus aqui, entendendo que isso aqui é um locus. E eu tenho um determinado papel aqui dentro, mas eu não abro mão da minha humanidade e não me maquinizo diante dessa engrenagem. E
E sinto que esse é um movimento que ele é visível. A gente hoje consegue olhar para dentro de algumas dessas abstrações empresas e notar esse grau de humanidade das pessoas que estão lá dentro, entendendo que aquilo ali é um espaço também de poder, de transformação social, de possibilidade de divisão de renda, ou seja, dentro desses lugares abstratos, pessoas recobram a sua humanidade e propõem dentro daquele espaço que a atuação seja diferente. E isso, para mim, também é de uma potência de transformação social gigantesca. Gostei desse termo, Peu, que você trouxe, da maquinização. Eu sinto que quando a gente está falando de trabalho com propósito, e aí eu vejo essa oferta, né? Encontre seu propósito em um final de semana, encontre seu propósito em 5 passos. Bem isso, Noelle, eu fico aqueles também cartazes nos postes, né, Carol? Traga o seu propósito de volta em 3 jornadas de 12 horas. Sim. Como se você fosse tropeçar. Eu falo assim, você acha que é como se você fosse tropeçar na rua e caiu de cara no propósito. Meu Deus, esse é meu propósito. Para onde você está indo? Eu estou indo para uma reunião hoje às 11 com o meu propósito, porque eu preciso encontrá-lo. Sim. Não vai Vende rolar. na padaria, quase. Como se fosse algo que a gente definir para o resto da vida, né? Como se o propósito não fosse algo mutável, né? Uma máquina que para o resto da vida tem essa mesma função. E pode ser a coisa mais linda do mundo, tá? Pode ser assim, algo que realmente é cheio de potência, de transformação, de beleza, de poesia, de tudo. Mas eu fico pensando que eu não quero, se propósito é algo para o resto da minha vida, eu não quero encontrar. Eu não quero virar Carol, escrava desse propósito para o resto da vida. Tem uma definição ancestral que é lindo, que é assim, propósito se cria. E crie sempre. E crie todo dia. Porque você muda todo dia. Então o propósito não se compra. Não vou comprar um manual de como ter um propósito. Eu vou criar um propósito, porque um propósito só pode ser criado para quem tem desejo de chegar em algum lugar. E aí você cria um propósito para você simplesmente chegar. Isso é libertador. Saber que eu não tenho que comprar um manual. Eu posso criar mediante ao meu olhar e aonde eu quero chegar. É muito rico isso. Noelle, eu estava te ouvindo e pensei aqui que quando eu revisito a minha história e penso nessa perspectiva do propósito, eu fico pensando que nada foi de propósito. Na verdade, eu fico pensando que tudo foi regido por uma coisa que são os despropósitos. Então, imagina, assim, 4 filhos em 2021, o planeta derretendo, isso é um despropósito, é um despautério pensar num negócio desse, né? Sair de uma cidade grande, onde você tinha uma carreira sólida, para ir para o meio do mato, viver no cerrado, isso é um despropósito. E aí eu fiquei pensando que essa contradição de fazer as coisas menos sem pensar em definir qual é o caminho e permitir que o caminho sinalize para a gente e que a gente se sinta atraído pelo que o caminho oferece, que parece ser um despropósito, é talvez essa tentativa da gente se levar adiante, ou seja, de criar propósitos com frequência no plural, para que a gente siga, mas que a gente siga assim, uma tentativa de pré-definição de como vai ser a história da gente. Essa história ela acontece à medida que a gente vive. Então eu fiquei com essa coisa na cabeça, inclusive de levar isso adiante, de pensar nesses despropósitos que podem nos guiar, sabe? Acho lindo. Eu vou colocar isso aqui no meu mural. Despropósitos. Porque a gente precisa entender que o caminho se faz caminhando mesmo. Não tem outra forma de vivenciar a maternidade se você não for mãe. Não tem como você saber de uma coisa sem viver. Vou agarrar o seu despropósito, Pedro, vou trazer também. Bonito. Eu acho que tem algo sobre uma tentativa de controle, né?
dessa lógica linear, maquinista, e que o ser humano é um descontrole absoluto. A gente, esse ano, no último ano e meio, talvez a gente esteja aprendendo isso um pouquinho mais, que não dá para controlar, não dá para prever. E aí, como é que a gente desfruta da jornada? A jornada de, a partir dos despropósitos, e viver uma vida com sentido, e viver uma vida que reflete quem eu sou, que me faz feliz, que eu consigo cuidar do que me cuida. E aí, eu acho que eu vou ficar com esse mistério, a gente tem 1 minutinho e meio para terminar, ficar com esse mistério de o que é que fazemos profissionalmente. Não falamos sobre isso até agora, mas os nossos redes sociais estão aí, e lá isso vai ser dito para quem quiser. Mas talvez escutar de vocês para finalizar, para quem está em busca do propósito. E aí, o que falar para essa pessoa? Eu falaria, vai ser feliz. E o propósito aparece no meio do caminho, se precisar de aparecer. Porque senão a gente pega carona no Pedro e vai vivendo com interesse e presença, e os despropósitos vão acontecendo. Eu falaria, vai ser feliz. Não pensa em propósito, não. E eu falaria, vamos ser humanos, de humus. Humus é chão, terra, a terra que a gente vive. Lembrar que é esse lugar, o lugar de maior fertilidade. Lembrar que o chão que a gente pisa, os territórios que a gente pisa, eles são sagrados, quer a gente queira, quer não queira. E o que nos leva adiante é a possibilidade de ter um chão para caminhar. Que a gente aproveite muito bem essa jornada. Ela é curta, intensa e curta. Então, prestar atenção no chão. Lindo. Eu diria para viver de verdade e confiar no que a vida vai trazer a partir disso. A vida é mãe, no sentido de que ela, esse arquétipo da cuidadora, a vida cuida. E sim, a gente precisa cuidar da vida, porque a nossa forma de vida, o nosso sistema de vida hoje não cuida da vida. A gente se distanciou do primordial das coisas. Então, volta para a sua natureza. Volta para a sua natureza primordial, que eu confio que as coisas vão se abrindo. Peu, Noelle, que alegria estar aqui com vocês. Estou com vontade de seguir esse papo. E nos despropósitos, nas suleações e nas alegrias de encontros. Muito grata ao convite do Panorama para a gente estar aqui também, poder fazer o que a gente gosta de fazer, que é bater papo, falar e estar com gente. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Peu. Eu que agradeço demais. Eu admiro demais vocês duas, e ouvir assim de pertinho é lembrar de tantas humanidades que cabem, sabe? Dentro das nossas diferenças e daquilo que a gente também busca. Fazer isso conviver é também lembrar da gente ser humano. Aliás, o nome desse espaço não podia ser melhor, Humanorama. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Um beijo enorme, se cuidem. Espero que a gente possa se rever o mais breve possível. Que assim seja. Espero. Que assim seja. Beijos.